Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Giro Novo Dia. Hoje a gente vai falar sobre consumo, consumidor, Semana do Consumidor e sobre uma campanha bem legal que está sendo lançada aqui em Jundiaí, seguindo o que ocorre no país todo. Por isso que eu estou recebendo a Valéria Tavares Alcântara, que é responsável pelo Procon Jundiaí, porque sabe aquela ligação indesejada que a gente recebe quase sempre daquela instituição financeira? Pois é, essa situação ela está com os dias contados, inclusive evitando que você caia num golpe, porque essa é a campanha Desligue o Celular. Valéria, muito obrigada por você estar aqui nos concedendo essa entrevista, arrumando um tempinho, porque só quem vive lá o Procon sabe como é. Então, obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Primeiramente, eu que agradeço, Marcinho, Procon Jundiaí, aí, sempre levando informação, né? Agradecemos a parceria e o convite. E é sempre importante lançarmos campanha, né? E nessa semana, que é a Semana do Consumidor. Na prática, como é que funciona essa campanha? Bom, na prática, a campanha ela vai incentivar, né, os consumidores a simplesmente desligarem o telefone, ou seja, né, ignorar mensagens de e-mails, aplicativos que são recebidos através do telefone. Aquele suposto gerente de banco que se liga, representantes do INSS, telemarketing, né, ou seja, golpistas se passando por instituições financeiras ou fornecedores vendendo aquele produto, né? Então é uma campanha assim um pouco drástica, né? Uma medida radical, mas é que ela é necessária diante aí de um cenário que a gente vive, de um ambiente de muita insegurança, na verdade, abusos cometidos aí, principalmente contra uma parcela vulnerável da população, que são os idosos. Como que a gente identifica o golpe? Dá para a gente sentir isso acontecer? Bom, o golpe, ele é hoje, né? Os golpistas, eles estão bem mais estruturados, né? Então, eles vão ligar passando o nome daquele gerente que sempre te atende, né? Então, vai falar: olha, eu sou do banco X, da instituição financeira Y, e aqui tem um produto, um serviço, né? Para você, consumidor. Vamos aproveitar? Então, é através daí que o consumidor ele tem que ficar muito atento e desligar o telefone. Se ele tiver que falar com o gerente, com a instituição financeira, com a empresa do cartão de crédito, ele tem que ligar, né, através daquele telefone que ele tem, ou seja, buscar sempre os canais oficiais para não cair em golpe. Valéria, tem informações que a gente não deve dar jamais, né? Numa ligação como essa. Sim, são os dados essenciais, né, dos consumidores, senhas de senhas de cartões de crédito. Isso jamais deverá ser passado, seja por uma ligação telefônica, seja via WhatsApp ou pelas redes sociais. Muitas queixas chegam ao Procon com relação a esse tipo de golpe? Sim, Marcinha, bastante. Inclusive, a campanha, né, ela vem nesse sentido de evitar o aumento desses golpes aqui em Jundiaí. Então, a gente tem visto crescido aí em 20% esse tipo comparado ao ano anterior. Então, a necessidade de levar essa orientação para os nossos consumidores, né? Porque a campanha ela tem aí, né, ela visa, né, evitar esses empréstimos, esses produtos não contratados, impedir também que esses golpistas utilizam, clonam esses cartões de crédito também, né? E também garantir o quê? Uma estabilidade no orçamento familiar. Por quê? A maioria desses golpes, né, afetam a estrutura financeira de muitas famílias brasileiras e a gente precisa, né, enfrentar de forma vigorosa. Você falou dessa parcela da população vulnerável, que são os idosos. O que mais a gente pode dizer para essas pessoas? Que não é só esse tipo de golpe, né, que às vezes acontece, existem outros. São dezenas de golpes, né? Os golpes eles podem vir através de ligação telefônica, via Pix, boleto bancário. A pessoa idosa ela sofre também, né, na questão dos golpes dos empréstimos consignados e dos cartões consignados também. Então a nossa orientação é para você, aposentado, pensionista, servidor público. É muito importante você entrar no aplicativo Meu INSS e bloquear esse tipo de
serviço para que você não seja surpreendido no final do mês com desconto aí indevido de um produto que não foi contratado. Então, uma ferramenta fundamental é fazer esse bloqueio junto ao INSS, seja na sede do INSS ou no aplicativo Meu INSS. A campanha Desligue o Celular, ela é por um período temporário ou ela é válida daqui para frente para sempre? Na verdade, a campanha iniciou agora na Semana do Consumidor e a ideia é se estender o ano inteiro, ou seja, ensinar para o consumidor, antes dele receber alguma ligação, ele deve ter algum cuidado, alguma cautela, né? Identificar se é realmente o gerente de banco, verificar o setor de segurança do banco, se houve ou não houve uma movimentação ali atípica na conta dele. Então, assim, a campanha inicia agora com conscientização e ela se estende para o ano inteiro. Bom, da campanha vamos passar a falar sobre a Semana do Consumidor. Vou contar uma historinha aqui. A Semana do Consumidor, ela teve origem em 15 de março de 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez um discurso onde ele ressaltou a importância da informação quando o assunto é o consumo, a importância dos direitos desse consumidor. Então, a Semana do Consumidor começou e ela, obviamente, chegou aqui no Brasil. Pode-se dizer, Valéria, que a Semana do Consumidor é a Black Friday agora do primeiro semestre? Sim, a Semana do Consumidor é uma semana muito importante que movimenta o comércio, assim como a Black Friday, e que é super importante para os fornecedores, né, que começam aí o mês de março ofertando produtos para fidelizar o cliente. Então, é uma semana de muita importância e de comemoração também e de muita cautela. Vamos falar dessa cautela, porque na hora que a gente vê o produto que a gente tanto deseja, com desconto, com promoção, com facilidades de pagamento, óbvio que a gente, né, fica tentado a adquirir aquele produto, mas existem alguns cuidados que precisam ser levados em conta. Por exemplo, Isso mesmo, Marcinho, principalmente para aquele consumidor que queira adquirir ou um produto ou contratar um serviço de forma online, pelo e-commerce, né? Então, o consumidor, primeiramente, qual que é a dica do Procon? Sempre fazer uma pesquisa de preço, né? O consumidor ele deve saber qual que é o preço médio praticado pelo aquele produto, pelo aquele serviço. E posteriormente pesquisar, né, nos sites confiáveis, digitar o nome do site do varejista, que ele quer comprar o produto, e evitar aquelas buscas no Google de forma genérica. Quero comprar determinado produto e sair clicando no primeiro, no segundo link. Por quê? O que os golpistas querem? Né? Ludibriar o consumidor e fazer com que ele compre aquele produto num site fraudulento. Uma coisa que eu sempre digo, a melhor compra é aquela que não dá dor de cabeça. O consumidor ele vai receber o produto, ele vai pagar pelo produto e não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mas isso é necessário alguns cuidados e uns alertas também, Martinha. com relação ao preço, tem mesmo aquela situação de que você está pagando um valor, mas na verdade tem outro embutido no preço? O consumidor, alguns fornecedores englobam, né, o frete, né? Eles falam que teve o desconto, mas colocam o frete no produto. Então, o consumidor, quando for adquirir o produto, ele tem que saber se não tem um frete embutido, qual que é o valor do frete, qual que é o prazo de entrega, justamente para ele não se frustrar naquela compra. Bom, tudo isso que você falou é com relação a e-commerce. E no caso da loja física, obviamente que esses cuidados também são válidos, mas você ressaltaria mais algum outro cuidado? Bom, quando o consumidor for até a loja física, é importante exigir, né, seja no e-commerce ou na loja física, a nota fiscal do produto. Se o fornecedor prometer um prazo de garantia maior ou a troca do produto seja feita na loja, ele tem que fazer uma anotação na nota, no cupom fiscal do consumidor, para que quando ocorrer qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de defeito no produto, ele tenha como comprovar aquilo, né? Então, presencialmente, é interessante o consumidor, né? Fica como uma dica aí, anotar no cupom fiscal tudo aquilo que o fornecedor promete para ele, qual que é a política de troca, qual que é o prazo e tudo mais.
Vamos falar um pouquinho, a gente voltar um pouquinho na questão do telemarketing, porque nós nos atentamos aqui às instituições financeiras, mas a gente sabe que muitas vezes essas ligações elas ocorrem de forma corriqueira, e aí muitas vezes você vai atender, desliga a ligação. Como é que a gente faz o que vale para o consumidor numa situação como essa? Bom, o Procon Jundiaí tem uma parceria com a Fundação Procon, né? E a gente realiza o bloqueio de telemarketing. O que é isso, né? Existe uma lei estadual de São Paulo, que é a Lei 13.226, desde 2018, né? Regulamentada por um decreto também estadual, que foi criada para quê? Para evitar que essas companhias de telefone façam o quê? Ligações indesejadas, com a finalidade do quê? Proteger a privacidade dos nossos consumidores, né, que não desejam ser incomodados aí com essas ofertas telefônicas e produtos e serviços, né? Ou seja, eles são desrespeitados. Então a gente tem uma legislação estadual que diz, né, que rege qual que é o horário que tem que ser ligado, tem todo um regramento aí para respeitar esse consumidor. E caso o consumidor não queira receber de jeito nenhum ligação telefônica de produtos ou serviços, ele deve fazer o bloqueio de telemarketing, né? Lá no site do Procon Jundiaí, procon.jundiaí.sp.gov.br, do lado esquerdo tem lá, bloqueio de telemarketing. Ele entra, acessa o site da Fundação Procon, faz o cadastro de todas as linhas telefônicas que ele tem, para justamente evitar essa ligação constante que a gente sabe que as empresas do segmento de telecomunicações fazem. Essa pergunta que eu fiz com relação ao telemarketing pode ser que esteja fugindo um pouco do nosso tema, mas não, porque nesse período onde há promoções, facilidades de pagamento, o acesso ao consumidor ele é muito maior, né, Valéria? Sim, justamente assim, em épocas, né, de comemorativas, o comércio ele é aquecido, né, com ofertas e produtos. Então, a questão do telemarketing é a questão dos consumidores que recebem essas ligações, né, ofertando produtos ou serviços o tempo inteiro. Então, a gente tem recebido aqui no Procon, né, bastante queixas referente a esse tipo de constrangimento, né? O consumidor fala, me ligaram 7, 8, 9 horas da noite, ou seja, do horário de descanso do consumidor. Então, a gente notifica a empresa, a gente fala, né, dessa lei estadual e pede para o consumidor utilizar o serviço do Procon, que é o bloqueio de telemarketing. O after da Black Friday e agora da Semana do Consumidor, acredito eu que deva levar muita gente para o Procon. É isso que acontece? Sim, geralmente, né, depois dessas épocas aí comemorativas e havendo frustração na compra ou algum desgaste, alguma prática abusiva, o consumidor vem até o Procon para receber uma orientação, para fazer uma denúncia, para registrar uma reclamação e ter a situação aumentada. A gente tem a prática aqui, Marcinha, que de 10, 15, 20%, né? A gente tem um aumento das reclamações aqui no órgão após essas datas comemorativas. Geralmente, quais são as principais queixas? Bom, os campeões de reclamações aqui no Procon é o serviço de telecomunicações e os serviços financeiros. Inclusive, né, em comemoração aí à Semana do Consumidor, hoje vamos lançar o cadastro das reclamações fundamentadas, que é uma obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor, que visa o quê? Para o consumidor conhecer, né, a prática de determinados fornecedores antes de comprar o serviço, contratar o serviço ou adquirir aquele produto. Ou seja, ele entra no site do Procon Jundiaí, verifica a reputação, quantas reclamações tem, qual é o índice de resolutividade dessa empresa, justamente para ele verificar, né, antes de contratar aquele serviço ou comprar aquele serviço. Então, é um trabalho feito aqui pelo Procon também de publicar anualmente, né, essa lista, esse ranking das empresas com maior índice de demandas aqui, mas também do índice de resolutividade. Bom, nós estamos entrando na reta final desse programa. Eu queria saber de você só, Valéria, quais são as orientações finais, então,
não só para essa campanha importantíssima que está sendo lançada, como para a Semana do Consumidor, que é aqui em Jundiaí, vai até o dia 25 de março, é isso? É isso mesmo, né? A gente, em que pese falha a semana, o Procon Jundiaí prepara a quinzena do consumidor. Então, são 15 dias que temos como obrigação levar a orientação para esse consumidor, não só para o consumidor, mas também para o fornecedor, né? Justamente o quê? Com o intuito de equilibrar, harmonizar a relação de consumo, justamente para evitar desgaste, frustrações. Imagine um consumidor que compra agora na Semana do Consumidor para dar um presente na próxima semana e não recebe, ou que cai numa fraude. Então, a nossa orientação é: consumidor, sempre pesquise o que quer comprar, né? Uma pesquisa de preço ela é fundamental para determinar qual que é o produto, marca, modelo, qual também o valor que aquele consumidor está disposto a pagar, justamente para não comprometer a renda familiar. Então, são dicas assim, Márcia, que a gente sempre está publicando no nosso site. Hoje pela manhã falamos na rádio também, que é uma semana que a gente intensifica as orientações, tanto para os consumidores e também para os nossos fornecedores. Bom, eu só quero agradecer de novo a sua participação aqui no Giro, tão importante esse assunto. Já convido você para voltar em breve, porque teremos mais informações importantes para o consumidor. Então, o convite já está feito. Espero de verdade que você esteja aqui, na verdade, no estúdio mesmo, para que a gente consiga passar outras informações também igualmente importantes. Perfeito, Marcinha, convite aceito. Vamos falar sim das demandas aqui. Vamos publicar o cadastro hoje no site do Procon Jundiaí. E próxima semana a gente marca aí, eu vou aí no estúdio. Legal, Valéria, muito obrigada. Gente, esse giro está terminando. Hoje ainda eu volto com outro assunto para você, outra temática. Eu te espero. Um beijo, tchau.